Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Ordens de Deus ao seu povo Israel para prevenir a manifestação da soberba humana. Deus, desde o início, quando criou o homem, quis ter um ser moral, um ser dotado de livre-arbítrio, capaz de escolher com quem se relacionar. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotado de capacidade de decidir. O homem jamais era para ser um robô, um bonequinho manipulado que Deus poderia controlar. O homem teria que ter a sua cabeça, a sua ideia própria e sua decisão. Com isso, Deus queria namorar o homem, queria ganhar o amor do homem, queria ganhar a espontaneidade do ser humano. O desejo de Deus sempre foi este, de ter um ser com quem se relacionasse de igual para igual. É isso que Deus quer conosco, Ele nos respeita, Ele não nos obriga, Ele não nos força. Isso é maravilhoso demais. Porém, Deus sabia que o homem se desviaria ao praticar a desobediência. O homem pecou, introduziu o pecado na natureza humana, que ficou tendente para o pecado. A natureza humana ficou decaída, tendente para o pecado. E com isto, o ser humano degenerou toda a sua descendência com o pecado. E quando pecou, o homem entregou a Satanás o comando da terra, porque através do pecado, Satanás comanda a terra. Ele é o príncipe deste mundo. Deus não entregou nenhum reinado para Satanás, mas ele é o principal influenciador do mundo, que recebeu as chaves do mundo das mãos do Adão, que tinha recebido de Deus. Desta maneira, a raça humana decaída é tendente para o mal, cada pessoa desde o seu nascimento. Mas Deus não abandonou o ser humano que criou. Em algum momento da história, no dilúvio, Deus até pensou em destruir toda a raça humana, mas o Noé achou graça aos olhos de Deus e resolveu Deus dar outra oportunidade, preservando a geração do Noé, mas sabendo que logo, logo ela também se descambaria para o pecado, Torre de Babel e por aí afora. Deus, sabendo disto, providenciou a oportunidade de salvação através do seu Filho, que enviou na semelhança de ser humano. Jesus é homem, ele assumiu a forma de homem, ele gostava de ser chamado o Filho do Homem. Jesus, sim, o próprio Deus entre nós, na forma de nós, na forma de homem. Isto é a fórmula que Deus encontrou para nos propiciar a salvação. Jesus veio ser modelo e exemplo, bem como ser o preço do pagamento pelo perdão do nosso pecado. Jesus, então, é o preço da expiação do nosso pecado. Isso é maravilhoso. E nós conhecemos esse caminho através de Jesus, de nos achegarmos a Deus. Bom, mas mesmo
o ser humano com a presença de Deus fosse no Antigo Testamento, através da lei, da própria presença do anjo de Deus, Deus sabia que o ser humano é tendente à soberba. Na era do Novo Testamento, mesmo ganhando a nova natureza, nascendo do Espírito, nascendo de novo, ainda assim o ser humano regenerado, o cristão, tem a natureza velha em si. Nós temos a nossa carne que tende continuamente para o mal. Isso aí é uma realidade. E então Deus quer equilibrar em nós a ação da carne pela ação do Espírito. E é uma luta. Mas Deus, naquela época do Antigo Testamento, já advertiu o seu povo contra os excessos da carne, que a carne teria vaidade, soberba e coisas assim. Deus já sabia, mas Deus limitava através da lei, das punições. Hoje, Deus quer limitar a ação de tudo isso pela ação do Espírito Santo, para ninguém se ensoberbecer. Então eu quero focalizar alguns aspectos aqui que Deus já denotava naquela época e alertava para os perigos. Em Deuteronômio, no capítulo 17, o Senhor dá orientação para o seu povo julgar os erros e não permitir que erros grandes permanecessem. E no versículo 12 é uma palavra muito interessante. O homem, pois que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Trocado em miúdos, Deus estabeleceu pena de morte para o rebelde, que não ouve o sacerdote nem o juiz. O rebelde tinha que morrer. Pena de morte para o rebelde. Quem é o rebelde? É o que se coloca soberbamente. Esse é um assunto que está presente na igreja. Todo soberbo deveria ser punido, castigado na igreja, separado, isolado, para não contaminar o restante, para que todo o restante do povo ouça e tema a Deus. A igreja não é para tolerar nenhum soberbo vaidoso, seja líder, seja quem for, seja rico, milionário na igreja. Quando um milionário vem para a igreja, ele é recebido com palmas e honras. É triste esse ambiente na igreja. Não é para tolerar nenhum soberbo, nenhum líder, nenhum rebelde. Nenhum soberbo poderia ser tolerado na igreja. O apóstolo Paulo dá instruções, tem que ser isolado, excluído, notificada a igreja da atitude rebelde. Uma pessoa soberba de atitude rebelde não pode ser aceita na igreja. Mas como a igreja não tem o poder de prender, de matar, nós só temos como arma máxima a publicidade, avisando de público para todos os irmãos que o fulano de tal tem agido soberbamente, não aceita a orientação, não se submete, então ele é considerado um gentio e publicano e ele não é mais aceito como um irmão nosso. Isso é a punição máxima que a igreja pode assumir com relação a uma pessoa. E é para fazer isso com todo soberbo. Existem soberbos que estão estragando a igreja. São líderes, são parlamentares evangélicos, empresários evangélicos, são artistas e cantores e famosos evangélicos que estão com a sua atitude de soberba denegrindo a imagem do evangelho. Eles deveriam ser punidos e há necessidade de se fazer alguma coisa. Bom, a seguir o Senhor entra no assunto em Deuteronômio, no capítulo 17, muito interessante, que é
a instituição do reinado. Quando vocês estiverem muito mal e quiserem ser como os outros povos da terra e forem pedir um rei, então Deus vai permitir que vocês levantem um rei, mas este rei seja humilde, não se enriqueça, não multiplique glórias para si aqui na terra, ele faça um traslado da lei para ler a Bíblia todos os dias, para que ele não se ensoberbeça, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Interessante, até o próprio líder corre o risco, e principalmente ele, de se ensoberbecer. Então tem que haver alguma atuação para que ele fique humilde. É muito difícil isso. O povo escolhe como rei, em geral, o mais soberbo. Os líderes evangélicos que mais fazem sucesso são os mais cheios de si, os mais soberbos e que cantam alto, proclamam a sua própria glória, que são ousados em fazer e acontecer, porque isso eu faço, eu aconteço, eu sou homem de Deus. É desses que o povo mais gosta. Então, o que Deus quer punir, em geral, é o que o povo quer engrandecer e elogiar. Os grandes líderes costumam ser os mais carnais. Você já reparou isso? Os líderes mais famosos, líderes evangélicos, sejam cantores, artistas e pastores, apóstolos, seja lá o que for, os mais destacados, em geral, são os mais carnais, os mais soberbos, que se enriquecem com o evangelho, gostam de uma vida mundana, nababesca, e o povo gosta disso. O povo gosta de ser enganado, o povo evangélico gosta de ser enganado. Mas Deus faz a sua parte. Vocês estejam atentos. Não é da minha vontade que vocês tenham nenhum papinha, nenhum reizinho humano. Mas se vocês escolherem alguém para ser assim, a minha igreja não precisa de ostentação nem de organização. A minha igreja não precisa de institucionalização. Ela é um corpo de pessoas que se espalha pelo mundo para ser sal da terra. Mas se vocês fizerem uma instituição, quando botarem um líder, um presidente da denominação, que ele leia a Bíblia todos os dias, ele procure se humilhar para poder ter a bênção de Deus. Bem, e a outra observação é o que entra no capítulo 18. A tribo de Levi não vai ter herança nenhuma. Ou seja, ninguém vai receber salário do evangelho, não vai se enriquecer, vai receber comida para comer, o mínimo necessário. Ninguém vai se enriquecer com o evangelho. Quem é do Senhor, líder, pastor, não pode ter patrimônio pessoal. É mais ou menos este o sentido da coisa. A tribo de Levi não vai ter propriedade, nem patrimônio, nem herança nenhuma, para eles não incorrerem na tentação de se enriquecerem com a obra de Deus. Então, são alertas que Deus faz para nem o líder, nem irmão nenhum, nem empresário nenhum se engrandecer, se ensoberbecer, porque isso é um problema e fonte de muitos pecados e de influência no desencaminhamento de muitos outros. Que coisa, não é?